No nosso programa vamos aprender hoje a respeito da lei de Deus, de forma especial do quarto mandamento que fala a respeito do sábado. Ao longo da história temos testemunhado um forte ataque de Satanás contra a lei de Deus, especialmente contra este quarto mandamento. Vamos hoje esclarecer muitas dúvidas a respeito desse tema. Está começando o seu Bíblia Fácil. Seja bem-vindo ao seu Bíblia Fácil, o programa semanal que procura estudar a Bíblia, agora numa nova temática a respeito dos ensinos de Jesus. O nosso grande objetivo nesse programa é voltar 2000 anos na história e aprender com o homem de Nazaré as verdades fundamentais para os dias atuais e a sua relevância para o cristão moderno. Ao longo dessas semanas temos aprendido sobre vários temas e todos esses temas que aqui estamos tratando nós colocamos num guia impresso, que é também um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser receber em casa esse material sem nenhum custo, basta você agora acessar a nossa página na internet, novotempo.com/bibliafácil. Ali você vai encontrar essa imagem, você clica nela, ela vai abrir um formulário, você preenche os seus dados postais e envia então aqui para Novo Tempo. Nós vamos enviar esse material para a sua casa através dos correios, num prazo de 10, 15 dias vai estar chegando aí. Se você quiser também, pode mandar agora para nós uma mensagem por WhatsApp. O nosso número é 12981001615. Agora, na sua mensagem já tem que vir Desejo o Guia Ensinos de Jesus, meu nome completo é este, meu CPF, se tiver e-mail você também coloca e em seguida todos os seus dados postais, porque eles são imprescindíveis para fazermos o seu cadastro aqui na Novo Tempo. Se preferir, você pode também ligar para nós. Durante o horário comercial, o nosso telefone é 12 21 27 3121. Eu queria aproveitar e lembrar você que quando esse guia chegar em sua casa, no final dele, há um questionário que você pode responder e devolver para Novo Tempo. Quem acertar nesse questionário mais de 70% das perguntas vai ganhar um DVD com estes mesmos temas que nós gravamos em Israel. Um material de excelente qualidade e você vai poder conhecer mais a respeito do ambiente que Jesus nasceu, cresceu, ministrou e essas verdades que ele ensinou. Eu tenho também um convite a fazer para você. Todos os domingos à noite, numa igreja adventista perto de você, nós estamos estudando o mesmo tema. Então, o tema que hoje vamos aprender aqui, no domingo à noite, você vai poder recapitular numa igreja perto da sua casa. Se você não sabe onde tem uma igreja perto de você, acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Você vai ser muito bem recebido e você vai poder tirar ali as suas dúvidas com um professor, com um pastor que vai ali estar ministrando esses ensinos, ok? Estamos todos prontos aqui, já com as nossas Bíblias em mãos, para começarmos o estudo de hoje. E antes de começar o estudo de hoje, que vai falar a respeito o que Jesus ensinou sobre o sábado, eu queria fazer uma menção de um texto bíblico que Jesus referiu-se. Ele disse para nós que devemos construir a nossa casa não sobre areia, porque uma casa construída sobre areia, fortemente ela é derrubada. Jesus nos orientou a construir a nossa casa sobre o quê? A rocha. Porque uma casa construída sobre a rocha suporta as intempéries do tempo e qualquer dificuldade. O que significa essa ilustração de Jesus? A nossa crença, a nossa fé, ela deve estar fortemente alicerçada na palavra. Ele e a sua palavra constituem a rocha. A nossa casa é a nossa fé, a nossa vida espiritual. Então, hoje, vamos tratar de um tema que nós temos muita controvérsia sobre esse tema, mas nós vamos buscar na palavra o que Jesus e o que os profetas ensinaram a respeito desse assunto. Por isso, eu quero convidar você em casa a também tomar a sua Bíblia. Nós vamos hoje fundamentar nela
uma grande descoberta que, quem sabe, vai mexer com muitos conceitos religiosos dos nossos participantes. Mas eu espero que você, ao conhecer mais sobre a Palavra de Deus, esteja disposto a tomar uma decisão e edificar a sua casa sobre a rocha. Por isso, nós queremos orar, para que o Espírito Santo nos acompanhe no estudo de hoje, como tem feito até aqui, e nos mostre o caminho a seguir. Você pode orar comigo? Bondoso Deus, Tua Palavra se encontra em nossas mãos. Nós queremos abri-la mais uma vez. Hoje vamos estudar um grande ataque que foi feito à Tua lei. Abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua verdade. Nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, por isso queremos conhecer a Tua vontade para segui-la. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos começar o estudo de hoje relembrando o que falamos na semana passada. Estão lembrados que nós dissemos de que Deus terá uma norma quando Ele for julgar as pessoas e que essa norma será a lei de Deus? Também vimos semana passada que a lei de Deus pode ser comparada a uma corrente. E lá em Tiago 2,10 nós lemos: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então a lei de Deus precisa ser observada na sua íntegra, todos os mandamentos. Como Jesus engrandeceu a lei de Deus quando Ele esteve aqui na terra? Eu queria ler para vocês uns textos que fazem parte do Sermão da Montanha e olha o que Jesus disse sobre a lei. Mateus capítulo 5, verso 21, Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus não anulou o mandamento que proíbe não matar, que proíbe matar, pelo contrário, Jesus enalteceu, dizendo que se nós simplesmente odiarmos o irmão, nós já somos réus no juízo de Deus. Mais à frente, Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, não adulterarás. E Jesus está citando aqui, literalmente, os mandamentos. E ele vai dizer: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Eu pergunto, Jesus cancelou a lei ou Jesus ampliou a lei? Ele trouxe uma nova dimensão, ele aprofundou o seu significado. E Jesus fez isso para ajudar as pessoas a compreender melhor o tema da lei. Agora, alguns vão se levantar e dizer que a lei de Deus foi abolida, que a lei de Deus não precisa mais ser guardada, que ela não está mais em vigência. Ora, se você ensina isso, você está tirando a norma do juízo, a sustentação do governo de Deus e os princípios éticos e morais que nos preparam para o céu. Quantos são os mandamentos da lei? Em Deuteronômio 4, verso 13, nós temos um texto muito interessante. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Estão lembrados que a gente sempre mostra aqui uma imagem de 2 tábuas? Pois é tirado desse texto a informação de que eram 2 tábuas de pedras. E nessas 2 tábuas estavam contidos os 10 mandamentos. Então, 10 são os mandamentos da lei de Deus. Foi esta lei que ele escreveu com o seu próprio dedo e entregou a Moisés no Monte Sinai. Agora, o que disse Jesus com relação ao 4º mandamento, que é o tema que hoje vamos estudar? Em Marcos 2, 27 e 28, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando questionado a respeito do sábado, Jesus disse para os seus ouvintes: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que isso significa? Deus, como nosso Criador, sabia que nós, fisicamente, precisaríamos de um dia em 7 para descansar. Então, Ele separou um dia para abençoar o homem. Ele não tinha um tempo para ser santificado e cria o homem, então, para santificar esse tempo. É o inverso. Por causa da necessidade humana é que o sábado foi criado.
Então Deus trabalhou 6 e descansou no 7º. Esse 7º dia é o que marca a semana. E algumas pessoas questionam, mas será que hoje, de fato, é um sábado como o sábado do Éden? Será que o ciclo semanal não se perdeu? Não. Nós não temos nenhuma prova de que o ciclo semanal tenha sido alterado. Nós já tivemos alterações nos meses, alterações em anos, mas ninguém mexeu no ciclo semanal. E a principal mudança de calendário que nós temos registro na história aconteceu lá no século XVI, quando o dia 5 de outubro de 1572 não existiu. Então, o dia 4 de outubro foi seguido pelo dia 15 de outubro, porque eles precisavam excluir 10 dias do calendário para fazer a junção com o equinócio vernal. Mas o dia 4 de outubro foi uma quarta e o dia 15 foi uma quinta. Excluíram-se 10 dias da história, mas o ciclo semanal não foi mexido. E assim Deus tem preservado. A cada semana, Ele demarca o seu ciclo semanal com um dia santo, que nós chamamos de sábado. É por isso que Jesus falou, o sábado foi feito por causa do homem. Nós precisamos de um dia. E que bênção seria se a humanidade entendesse isso e parasse um dia para descansar de fato, como a palavra de Deus nos recomenda e como hoje nós iremos aprender. Tatiele? Pastor, eu tenho, assim, várias dúvidas com relação a isso, né, ao sábado. Então, por exemplo, minha família não mora em São Paulo. Eu poderia, num sábado, dentro do pôr do sol, que é na sexta para o sábado, mas dentro desse período, sair para visitar ou não? Vou visitar parentes fora de São Paulo. Sem nenhum problema. Nós vamos descobrir hoje que o sábado foi dado para a família humana. E os valores que Deus criou devem ser preservados, inclusive nesse dia. Então você descansa do seu trabalho, mas é um dia para você estar com a sua família, um dia para você fazer o bem, um dia para você visitar quem está enfermo, um dia para você abençoar pessoas. Não é um dia para você ficar em casa dormindo, é um dia de atividades espirituais, atividades que beneficiam as pessoas. E nós vamos aprender isso com o próprio Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo e Ele deu esse exemplo. O problema hoje, Tatiele, é que nós temos muita gente falando muita mentira a respeito do sábado, falando muita coisa que não deve ser feita ou que deve ser feita, que a palavra de Deus não ensina. Então nós precisamos deixar que a Bíblia diga para nós o que é certo e o que é errado, porque aí a nossa casa vai estar estabelecida sobre a rocha. Vamos ver alguns detalhes mais? O sábado sempre foi símbolo de uma aliança entre Deus e seu povo. E sabe o que comumente a gente ouve por aí? Até mesmo de pregadores, que o sábado foi dado para os judeus. E quando alguém questiona, escuta, eu devo ou não guardar o sábado? Não, o sábado foi dado para judeu. Ora, essa expressão é uma das mais ignorantes que eu conheço. Porque o sábado foi dado lá no Éden, para Adão e Eva. Antes que houvesse um judeu, pelo menos 1000 anos. O primeiro judeu que surgiu sobre a face da terra é o que pertencia à tribo de Judá. A tribo de Judá pertencia às outras tribos, o povo de Israel. O povo de Israel são os 12 filhos de Jacó, que são filhos de Isaac, que são filhos de Abraão. E Abraão está há mais de 1000 anos da criação do mundo. Então dizer que sábado foi dado para judeu é a maior ignorância que pode haver. O sábado foi dado quando não havia nem sombra de Abraão sobre a terra. Ele foi dado para Adão e Eva, nossos primeiros pais. E de fato tem duas instituições que o diabo odeia, que são edênicas, até hoje devem ser respeitadas. A família, o casamento e o sábado. E você sabe que Deus odeia essas duas instituições. E você também sabe quantas investidas o diabo tem feito contra a família. E hoje está se tornando uma verdadeira confusão na mente, principalmente das crianças, porque essa célula máter da sociedade está debaixo de forte ataque. E nós temos hoje muitos conceitos que não têm o apoio da palavra de Deus. Luiz? Pastor, uma pergunta assim, um dos 10 mandamentos, que é o quarto, é o sábado, né? É imprescindível respeitar a palavra de Deus, hoje eu entendo isso. E o que você me diz, assim, de igrejas que a gente vê que são grandes dentro do nosso país, né, com poder financeiro, porque tem já um certo status, já não entenderem isso, por exemplo, fazerem Santa Ceia no domingo.
Não sei se pode ser feito também no sábado isso. Não há nenhum problema você fazer a ceia no domingo, né? O problema todo está em você desatender a orientação divina e não ensinar isso. Mas por que hoje é tão generalizado a ideia de que o domingo é o dia santo? Nós vamos olhar hoje, Luiz, para uma profecia e nós vamos entender muito bem porque o mundo religioso pensa assim. Isso é parte de um cumprimento profético. E eu vou explicar para vocês essa profecia. Vamos começar com outra pergunta. O sábado foi observado no Novo Testamento, porque ele pode ser visto em todo o Antigo. E no Novo? Eu queria ler alguns textos com vocês. O primeiro é Lucas 4,16, depois 31. Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,16 está dizendo que o costume de Jesus era ir para a igreja aos sábados. Alguns podem dizer, não, pastor, ele ia para a igreja no sábado porque ele era judeu e todo judeu vai. Mas por que então que ele não se submeteu aos outros ritos judeus que todos praticavam e ele não? Jesus não ia à igreja porque era judeu, ele era judeu, mas ele ia no sábado para a igreja porque era o dia a ser observado. E quando a tradição judaica rompia com a palavra de Deus, Jesus não praticava. É por isso que ele foi criticado e também seus discípulos, por não participarem de certas tradições judias. Então Jesus caminhava com a religião, de acordo com a Bíblia. Por isso que ele ia. E Lucas 4,31 diz, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus tinha por hábito guardar o sábado. Alguns dizem também, mas o sábado foi cancelado na morte de Cristo. Cristo cancelou o sábado. Então vamos olhar para o apóstolo Paulo, que se converteu 3 anos depois da morte de Cristo. O que é que a Bíblia fala sobre Paulo? Atos 17:2 e 18:4. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18:4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Por que é que Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, ainda está guardando o sábado se ele havia sido abolido na cruz? É porque essa ideia não se sustenta. Porque nada foi abolido na cruz. O que se cumpriu na cruz foi a lei cerimonial, que apontava para a morte de animais como forma de alcançar o perdão. Essa lei se cumpriu no Calvário. E é por isso que João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, declarou lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro prometido na profecia. Jesus é o cumprimento de todos os animais que morreram. Então a lei cerimonial se cumpre na cruz. Agora eu não preciso mais sacrificar animais, mas isso nada tem a ver com a lei de Deus. E é por isso que Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, está guardando o sábado muito tempo depois da morte de Cristo. Um outro texto de Lucas 23 também chama a nossa atenção. Olha o que diz Lucas 23:54. Era o dia da preparação e começava o sábado. A Bíblia chama o 6º dia, a sexta-feira, de dia da preparação. Por que recebe esse nome? Porque você tem que se preparar para receber o sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. E você sabe quem é que estava entre essas mulheres que haviam vindo da Galileia? A própria Maria, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus respeitava o sábado. E ela não foi embalsamar o corpo do filho porque era sábado. Ela esperou que o sábado terminasse para que depois do sábado pudesse embalsamar o corpo do filho. Olha o respeito que os personagens da Bíblia tinham por esse mandamento. Marli? Pastor, assim como na profecia já apontava, né, que Jesus era o Cordeiro que vinha para tirar o pecado do mundo, então nas profecias também já tem, desde o início, que apontava que o sábado iria ser esquecido nas religiões, assim, por as pessoas, por todo o povo de Deus. Esta é a grande surpresa, Marli, que a palavra de Deus vai nos apresentar hoje. Deus é tão sábio que ele já colocou numa profecia a forma como iriam ser tratado o 4º mandamento. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos responder a pergunta da Marli, apresentando então na Bíblia uma profecia que fala sobre a mudança da lei e como isso se cumpriu na história. Não saia daí, a gente volta em instantes.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e eu tenho em minhas mãos um guia que pode ser seu. Você pode ligar para nós, mandar uma mensagem de WhatsApp ou mesmo acessar o nosso site. Aqui na tela vai aparecer para você todas as formas de contato e você pode pedir esse material, que é um estudo impresso de tudo que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. Lembro você também que domingo à noite nós temos um convite para você. Nas igrejas adventistas bem perto de você, esse mesmo tema do programa está sendo estudado lá, com mais tempo para você perguntar, responder, interagir. Você é nosso convidado especial. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito do sábado, que Jesus guardava o sábado, a mãe de Cristo, os apóstolos guardavam o sábado, Jesus tinha o hábito de ir à igreja. Vamos responder uma outra pergunta. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Vamos olhar para Marcos capítulo 3. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Quem é que estava observando Jesus? Os judeus, que guardavam o sábado. Mas os judeus achavam que curar no sábado era pecado. Então eles esperavam que Jesus curasse para ter de que acusá-lo. Verso 3. E Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito no sábado? Jesus perguntou para os judeus, é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram o quê? Em silêncio. Verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus fez uma cura no sábado. Os judeus achavam que tudo era pecado no sábado, inclusive até curar. Cuspir no chão, andar mais de 1 quilômetro. Então os judeus tinham muitas regras que cercavam o sábado. Eles, com medo de quebrar o sábado, foram estabelecendo regras. Eles chegaram a ter 613 leis que os protegia de quebrar os mandamentos. Mas para esse povo, a lei tornou-se um fardo, porque tudo era pecado. E eles achavam que até curar no sábado era pecado. Então esperavam que Jesus curasse para acusá-lo. Aí Jesus pergunta para eles, o sábado é um dia de se fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar morrer? Aí eles ficaram sem resposta. Aí Jesus vai e cura a mão do homem. Jesus pecou? Claro que não. Aonde que diz que você não pode curar no sábado, fazer bem ao sábado? E eles quiseram acusar Jesus. Se você olhar para os evangelhos, você vai ter pelo menos 8 ocasiões que Jesus briga ou discute com os judeus a respeito do sábado. Agora, por que em 8 ocasiões Jesus discutiu com os judeus sobre o sábado? Porque Jesus queria trazer a nação para a visão correta do sábado. Jesus entrou em discussão com eles para que ficasse claro na mente deles o que é certo e o que é errado. Uma ocasião, eles acusaram Jesus, os discípulos de Cristo, de colher espigas e comer. Eles estavam a caminho da missão, eles estavam andando com Jesus, ia parar algumas espigas para comer porque estavam com fome, e os judeus disseram, isso é pecado. Então, para eles, tudo era pecado. E então Jesus discutiu com eles várias vezes para tornar claro de que no sábado não é pecado se fazer o bem. Muito menos pegar um grão de espiga ali e comer, ou pegar uma fruta do pé e comer. Mas para o judeu era pecado. O que tem que ficar claro hoje para você é que nós não temos que observar o sábado como os judeus observavam nos dias de Cristo. Para eles tudo era pecado. E algumas pessoas se baseiam no comportamento judaico para dizer que a observância de sábado é loucura. Não. Você tem que entender hoje como que o sábado deve ser observado. E Jesus nos ensina claramente, pelo seu comportamento, que o sábado é um dia de se fazer o bem, de abençoar pessoas, de estar na igreja, de estar entre família. É uma bênção para todos nós. E todo aquele que um dia por semana para se desligar completamente do trabalho, dos estudos, da vida secular, ele vai ter uma qualidade de vida que Deus espera que ele tenha. Isso não tem preço. O sábado é a maior bênção que Deus reservou para a humanidade. O problema é que a gente se envolve tanto com trabalho, estudo e outras atividades, não respeita o mandamento, acaba se tornando um workaholic. E qual é o problema? Vem a doença e a morte prematura. Luiz,
Pastor, só uma dúvida. Ali o senhor falou sobre Maria, que ela também respeitou o sábado no momento que ela tinha... Eu não sei, vou falar dessa forma mais aqui local, para enterrar Cristo lá. Mas seria levar os ungüentos, né, para ungir, embalsamar o corpo. Isso, para embalsamar o corpo. Mas se ela tivesse embalsamado no sábado, também não seria pecado, porque ela estaria fazendo algo de bom, né? Porque não era comum ela ficar embalsamando pessoas. Na realidade, o embalsamento não é como nós pensamos hoje, que você pega alguma coisa, vai lá e aplica no corpo. Era um processo bem que manual, envolvia um bom trabalho para que isso fosse preparado. Por isso, não fazer isso no sábado, certo? Era uma atividade que envolvia muitas coisas. Não havia um produto pronto que você pegasse numa prateleira e fosse até o corpo para o colocar. Era um processo manual, por isso envolvia muito trabalho. Agora vamos falar então, Marli, sobre esse ataque à lei de Deus que você perguntou. Por que hoje as religiões não ensinam e não creem no quarto mandamento como vigente? Vamos olhar então para o livro de Daniel e vamos ler 2 versos, em Daniel 7, 25 e Daniel 8, 12. Daniel 7, 25 está escrito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel 7, 25 está falando do chifre pequeno, de um poder religioso que surgiria depois do Império Romano. Quem é o poder religioso que surgiu depois do Império Romano? O Império Romano teve a sua derrocada no ano 476 de nossa era, quando Rômulo Augusto perde o trono. E Rômulo Augusto tornou-se o último imperador de Roma. No ano 476, cai Roma. Quando sai de cena a figura do imperador, qual a figura política que sobrou? Um bispo em cada cidade. E esses bispos que haviam em cada cidade, da igreja romana, eles começaram a considerar o bispo de Roma como tendo maior proeminência, porque Roma era a capital, ou pelo menos fora a capital, até o ano 330, e então o bispo de Roma passou a ser considerado o cabeça de todas as igrejas. E no ano 538, começa então o domínio do Papa, não só dentro da igreja, como também no Estado. Então, 538 é o ano em que começa o que nós chamamos de supremacia papal. E o papado ia dominar o mundo por 12 séculos. Segundo Daniel, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 tempos e meio. Em Daniel 11, 13, nós aprendemos de que 1 tempo é igual a 1 ano. Então, 3 tempos e meio igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio somam 42 meses. O mesmo período que vai ensinar no Apocalipse, que vai dominar a besta que sai do mar. 42 meses. E se você multiplicar 42 por 30, porque no calendário judaico cada mês tinha 30 dias, você chega a 1260. 1260 é um outro número que aparece no Apocalipse como sendo o domínio da besta que sai do mar. Então, na profecia bíblica de Daniel e Apocalipse, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 42 meses e 1260 anos significam a mesma coisa. 1260 anos que o poder papal dominaria. E isso começou exatamente em 538, com João II, o primeiro papa com jurisdição temporal, e se estendeu até 1798. Em 1798, segundo a profecia, alguma coisa tinha que acontecer para que o papado perdesse o seu poder. E sabe o que aconteceu? Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI. E em fevereiro de 1798, o Papa foi preso. Exatamente quando concluiu-se os 1260 anos proféticos que ele dominaria. Dentro desses 1260 anos, o papado fez o que bem quis, em nome da religião. Inclusive atacou a palavra de Deus. E este ataque aqui estava profetizado. Então, quem é que magoaria os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei? E os santos lhes serão entregues nas mãos. É o chifre pequeno, que é o mesmo poder papal, e a besta que sai do mar de Apocalipse 13. E nesses 12 séculos, eles perseguiram os santos. E você conhece várias histórias, entre elas a história da Santa Inquisição,
onde os cristãos foram mortos por amarem a palavra de Deus. E dentro deste período, eles perseguiram aos santos. Agora tem um outro detalhe. Daniel 8,12 diz: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. A verdade foi deitada por terra. Que verdade a Igreja Romana e o papado deitaram por terra? É muito simples descobrir. Olhe para a lei de Deus. Aqui estão os 10 mandamentos e aqui estão os versos onde eles aparecem no Novo Testamento. Porque alguns querem ensinar por aí que os mandamentos só estão no Velho Testamento. Não. No Velho Testamento, eles estão juntos lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Mas no Novo Testamento, eles estão espalhados. Mas todos estão ali. Agora, quando você olha para os 10 mandamentos, segundo a palavra de Deus, e compara isso com o catecismo da Igreja Romana, você descobre que uma mudança foi feita. E essa mudança feita pela Igreja Romana é o cumprimento profético de Daniel 7,25 e Daniel 8,12. E quais foram as mudanças que você vai encontrar no catecismo? 3 mudanças. Primeiro, excluiu-se o segundo mandamento. Na lei de Deus está escrito: não farás para ti imagens de escultura. No catecismo, esse mandamento desaparece. Segunda mudança, na lei de Deus, você tem 10 mandamentos e no catecismo tiraram o 4º mandamento que falava do sábado, colocaram o domingo e excluíram o 2º. Como se excluiu o 2º, ficaram só com 9. Para voltar a ter 10, pegaram o 10º e dividiram em 2. Então, essas foram as 3 mudanças. Excluiu-se o 2º, dividiu-se o 10º em 2 e mudou o mandamento, o 4º, que era o sábado, para o 3º, guardar domingos e festas. Esta mudança começou já no Império Romano com o imperador Constantino e a Igreja Romana assimilou isso nos concílios que vieram pós-Constantino. Então, amigos, essa mudança na lei de Deus foi o ataque que foi feito. E a partir dessa insinuação que o domingo é o dia santo por causa da ressurreição de Cristo, todas as demais religiões seguem a Igreja Romana na santificação do primeiro dia da semana. E aí você vai para a Bíblia e você não encontra nenhum único verso dizendo que o domingo é um dia santo ou o primeiro dia da semana. Você não encontra referência a isso. Não, pastor, a gente hoje escolhe o domingo como um dia de adoração porque nele Jesus ressuscitou. É verdade que Jesus ressuscitou no domingo e graças à ressurreição dele é que nós temos vida. Mas você sabia que Jesus já deixou uma cerimônia para celebrar a sua ressurreição, que não é guardar o domingo? Se você for para Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, você vai descobrir que a cerimônia que a Bíblia deixou para celebrar a ressurreição de Cristo é o batismo. Paulo diz assim: quando nós nos batizamos, nós somos sepultados com Jesus. Quando você emerge da água, você ressuscita para uma nova vida, como Cristo ressuscitou. Então, se existe uma cerimônia que celebra a ressurreição de Cristo, é o batismo. É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, versos 4 a 6. Então, não é o domingo que celebra a ressurreição, é o batismo que celebra. Acontece que as pessoas estão usando textos da Bíblia para ensinar aquilo que não é correto. E se você está me assistindo agora, é porque Deus quer trazer essa verdade para a sua vida. Deus quer tornar você consciente de que a lei de Deus está sendo pisada e que a obra que nós temos que realizar agora, antes da volta de Jesus, é exaltar a lei de Deus. Porque a lei de Deus nos leva a adorar o nosso Criador. E o mandamento, o 4º, é o único da lei que apresenta ele como Criador. Como o diabo sempre quis receber adoração, ele atacou o mandamento que declara que Deus é o Criador. Por quê? Porque se ele tira o Criador da nossa vida, ele assume o papel de ser que merece ser adorado. E é isso que exatamente está acontecendo. Marli? Pastor, já que foi uma mudança que veio, no caso do início, foi o católico, né? Assim, a religião católica que fez isso. Então, por que tantas igrejas, né,
que discordam muita coisa do catolicismo, não ensinam isso. Inclusive, todas elas são, a maioria, pelo menos as que eu conheço, né? E que eu já fui, assim. Justamente só os domingos que é pregado, né? Tem os cultos, tem as correntes de orações, as pessoas profetizam e tudo mais. E é só justamente no dia de domingo que é aberto às igrejas. No sábado não é aberto como assim, um dia exclusivo de exaltação a Deus, de adoração, de comunhão com o seu próximo. Que eu estou entendendo assim, já que foi o católico, né? A Igreja Romana, que fez essa mudança, então por que os outros cristãos todos seguem isso? Para que propósito? Em que propósito? Jesus, lá em Marcos, declarou certa vez para os judeus: vocês, com a vossa tradição, invalidam a palavra de Deus. Vocês têm muitas tradições que não têm base alguma na palavra, e várias dessas tradições invalidam a palavra de Deus. É o que está acontecendo hoje. Acontece que a observância do domingo e a crença de que ele é um dia especial é muito antiga. Já desde os primeiros séculos da era cristã começou-se essa tradição. Aí muitas religiões dão valor à tradição em detrimento da palavra. De fato, a Igreja Romana chegou a declarar, por decisão de um concílio, que quando a tradição chocar com a Bíblia, a tradição tem mais valor. Então, hoje, para a Igreja Romana, a tradição e a Bíblia não estão no mesmo patamar. A tradição está acima. Então, se a Bíblia disser que é o sábado, mas tradicionalmente nós guardamos o domingo, ficaremos com o domingo. E na minha visão, o que está acontecendo hoje, mesmo no mundo evangélico, é que nós estamos seguindo o catolicismo sem raciocinar na palavra de Deus, sem buscar aqui a base para aquilo que nós cremos. E se você não estabelece a Bíblia como parâmetro para a verdade, você vai ter dificuldade, porque qualquer coisa pode ser certa. Mas se é a Bíblia, nós temos que tirar a nossa crença desse livro. Leônidas. Se eu me desloco para ir ao templo no dia de sábado, e eu, por exemplo, pego um transporte público, né, eu tenho que pagar uma passagem de ônibus para poder pegar esse transporte. Não estaria eu contribuindo para aquela pessoa que está trabalhando naquele dia? Não estaria eu contribuindo para o pecado dela? Boa sua pergunta. Eu disse também da outra vez de que nós temos hoje um mundo imperfeito, onde não há uma situação ideal. O que seria essa situação ideal? Que todos reservassem esse dia para estarem descansando e adorando a Deus. Esse seria o ideal. Infelizmente não é. Então nós temos que tomar alguns cuidados. E eu vou dar um exemplo para ver se eu posso te ajudar. Eu estou em casa e desejo ir à igreja, mas vamos supor que eu tenha na minha família uma pessoa idosa que tem problemas de locomoção. Ela não tem como ir caminhando, talvez a igreja é distante, não seja possível. Eu vou para um ponto de ônibus e eu tomo um ônibus e pago a minha passagem. O objetivo de pagar essa passagem é de estar na igreja, é de nutrir a minha vida espiritual. Mas eu não estou corroborando para esse motorista, para esse trocador, para esse ônibus. Aí eu faço uma pergunta. Se você for para o ponto de ônibus ou não for, o ônibus vai deixar de passar ou não? É a minha ida para o ônibus que determinou o trabalho dele? Não. Se eu não for para o ponto, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar passando. Então não é porque eu fui que ele está trabalhando. Ele está trabalhando independente de eu ir para o ponto ou não. Então é por isso que eu posso ir para o ponto, pagar a minha passagem para ir para a igreja. Porque independente da minha ação, ele vai continuar trabalhando. Agora é diferente, por exemplo, se eu chamar alguém, pagar alguém para me levar para a igreja. Alguém que não iria fazer esse serviço a menos que eu peça. Então é diferente a situação. Aí eu estou provocando alguém para trabalhar, para fazer alguma coisa para mim. Mesmo nesse quesito, ainda há um atenuante. Eu estou com um objetivo espiritual na minha vida. E eu posso até em algum momento partilhar com essa pessoa ou outra a importância de no sábado se tirar para um dia de descanso. Mas voltando ao exemplo do ônibus, não sou eu quem vai gerar o trabalho dele. Já que ele está trabalhando, eu vou aproveitar essa condução para um benefício espiritual da minha vida. Então eu vejo, Leônidas, com esses olhos.
Sim, agora entendi a questão do transporte. Agora, uma pessoa que guarda o sábado, não é lícito ela ir a um comércio fazer algum tipo de compra. Aí está. Correto? Por que nós não compramos e vendemos no sábado? Porque Deus nos deu 6 dias para trabalhar. E o mandamento diz justamente isso. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por que eu não vou ao supermercado fazer uma compra para casa no sábado? Porque eu tive 6 dias para fazê-lo. Eu não preciso fazer no sábado. Agora vamos supor que você tem alguém em casa que precise de um medicamento que seja indispensável. Eu não sei se uma insulina seria o caso, por exemplo. E aí, por algum motivo, acabou, ninguém se apercebeu, e essa pessoa, se não tomar aquele medicamento naquela hora, ela pode até ir a óbito. Nenhum problema em ir à farmácia e comprar esse medicamento. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso por um hábito. Eu estou fazendo isso para salvar uma vida. Porque uma situação indesejada aconteceu. Porque alguém deveria ter feito o estoque disso e não fez. Mas porque alguém falhou, eu vou deixar a pessoa morrer? Não. Eu posso ir lá e comprar um medicamento. Por quê? Porque isso envolve vida. A Igreja Adventista mantém hospitais no mundo inteiro. O que acontece com o Hospital Adventista no dia de sábado? Ele dispensa os pacientes? Não. Ali estão eles para cuidar dos pacientes. Por quê? Porque estamos salvando vida. E o que dizer de um acidentado? Você não tem lá um médico que fica lá para fazer operações eletivas, mas quando chega uma emergência, o médico é chamado para atender. Ou mesmo o médico está ali de plantão. Para quê? Para salvar a vida. Então nós vamos sim atender casos emergenciais para salvar a vida, mas não vamos agendar para o sábado uma cirurgia que pode ser agendada para qualquer outro dia da semana. Então mesmo a Igreja Adventista tem muito claro isso. E a gente faz a distinção entre aquilo que pode ser feito no sábado e aquilo que não pode, sempre respeitando o princípio ensinado por Jesus. O sábado é um dia lícito de salvar a vida e de não perdê-la. Para encerrar a minha contribuição e tirar minhas dúvidas do que a gente está falando aqui, eu chegando aqui na Rede Novo Tempo, eu descobri por que ela funciona sábado, como que ela funciona no sábado. Mas talvez um telespectador que está nos assistindo nesse momento não saiba como que ela funciona no sábado. Só pode falar para eles? Certamente você descobriu isso na mira da verdade, né? Você esteve aqui essa semana e eles fizeram essa pergunta. Tudo aqui funciona o máximo que nós podemos num processo automático. E, de fato, há alguma coisa que tem que se apertar um botão ou outro para que isso possa funcionar. Agora, qual é o problema de nós termos alguém aqui para fazer isso? Por que nós não estamos vendendo um alimento, negociando um carro, um imóvel? Não. O trabalho do Novo Tempo é um trabalho espiritual. E se você for para os evangelhos, Jesus dirá assim para os judeus e diz para nós também: vocês não sabem que os sacerdotes ao sábado violam o sábado e permanecem impunes? Jesus queria dizer, eles com o trabalho deles, eles também trabalham. Mas o trabalho que eles desenvolvem é um trabalho espiritual. Por isso não há nenhum problema. A Novo Tempo trabalha com vidas espirituais, salvação de almas. Nenhum problema eu ter alguém aqui para apertar um botão. Porque cada botão que é apertado, cada sinal que é emitido, só objetiva uma coisa: salvar pessoas. Por isso que ela está dentro da filosofia ensinada por Jesus Cristo. Você percebe como a lei de Deus tem sido atacada? E eu e você temos que entender que, segundo a Bíblia, haveria um povo que respeitaria essa lei. E quando vamos para Apocalipse, capítulo 12, 17, lá diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Hoje eu não vou entrar no tema o testemunho de Jesus, porque esse será um tema das semanas vindouras. Mas a igreja de Deus, que o diabo tanto odeia, no tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus. Esse é um claro distintivo desta igreja. Ela guarda os mandamentos. Por isso, o sábado deve ser um dia especial de adoração na igreja, comunhão em família e serviço ao próximo. Não serviço remunerado, serviço ao próximo, para abençoar vidas. E eu queria convidar você para tomar uma decisão hoje. E a decisão é: compreendendo hoje a eternidade da lei de Deus
e que ninguém tem poder para mudá-la. Aceito o sábado como dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar esse mandamento conforme a Bíblia me ensina. Está disposto você hoje a tomar essa decisão? De dizer, Senhor, de hoje em diante, eu vou santificar a lei de Deus, inclusive o sábado. Eu disse outro dia para vocês que para alguns será mais fácil, para outros mais difícil. Vai do ramo de trabalho, vai da vida que leva. Para alguns será mais fácil, para outros mais difícil. Mas eu volto ao meu argumento que eu já usei também aquele dia. Será que o Deus Criador dos céus e da terra, quando te pede uma coisa, Ele também não vai dar poder a você para obedecer? Será que o Deus que nos criou, que criou esse mundo, que é dono da prata e do ouro, não pode ajudar você a observar esse mandamento? Quais os prejuízos que eu terei? Por maiores que eles sejam, eles não justificam a desobediência. Talvez eu esteja falando em casa para um líder religioso, para um pastor. Você tem subido no púlpito para ensinar a sua igreja. Você tem sido um instrumento de Deus para abençoar vidas. Que me diz de hoje tomar uma decisão séria pela verdade? Que me diz hoje entender esse mandamento e ajudar também os teus liderados a compreender isso? Lembre-se, Deus pede de nós nada menos que a fidelidade em tudo aquilo que nós conhecemos e que está ensinado nesse livro. Eu queria desafiar você hoje a tomar uma decisão de entender que este é um mandamento do Senhor e se propor a observá-lo pela graça de Deus. Nós não temos poder nem sabedoria para isso, mas Deus pode abrir todas as portas. Arautos do Rei vai cantar para nós hoje. Enquanto Arautos cantar uma música que vai falar sobre a lei de Deus. E essa música foi tomada de alguns versos, principalmente dos Salmos, que dizem que a lei de Deus ela é santa, ela é perfeita, nós devemos amar essa lei. E quando nós obedecemos a lei, é uma evidência de que nós amamos a Cristo. É o que nós aprendemos lá em São João, está lembrado? Se me amais, disse Cristo, guardareis os meus mandamentos. E dentro desses mandamentos aparece o quarto, que é o sábado. Pense nisso enquanto você ouve essa música. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que guardam a lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor.
vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade e os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor, reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Deixa eu falar para todos vocês que estão me assistindo em casa, em qualquer lugar. Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para você que é um católico sincero que me assiste, a mudança dessa lei, feita lá no passado por um imperador e depois pela Igreja Romana, nada tem a ver com você. Eu acredito na sua sinceridade, no Deus que você serve, no Deus que você ama. Eu queria só perguntar para você uma coisa. Depois de aprender hoje sobre o 4º mandamento da lei de Deus, com os versos que nós lemos, você vai continuar acreditando que o domingo é o dia santo? Ou você vai tomar uma atitude na sua vida? Você vai passar a amar a lei que Cristo nos deu, com uma expressão de obediência e gratidão a Ele? Deixa eu falar com você que é evangélico. Muitas vezes a sua igreja critica os católicos por práticas que eles têm. Mas quando se trata do domingo, a igreja copia. Você entende que não há na Bíblia nenhum texto para dizer que o domingo é santo, dia especial de adoração, de culto? É claro que você pode cultuar a Deus no domingo, nenhum problema com isso. Você pode fazer em todos os dias. Mas há um dia que Deus separou para que nós fizéssemos isso. É o sábado. De que adianta desprezar um mandamento e tentar observar 9? E eu faço para você uma outra pergunta. Na tua igreja ensina que matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, desonrar pai e mãe é pecado. Os 9 mandamentos estão vigentes. E por que não prega o sábado? Você já perguntou isso para o seu pastor? Eu motivo você a perguntar. Eu motivo você a pesquisar na Bíblia as respostas. Sabe por quê? Porque se você edificar a tua vida espiritual sobre a areia, um dia ela vai desabar. Mas se você edificar sobre a rocha, que é a palavra de Deus, ela vai se sustentar. E para nós que estamos aqui, estamos tendo a bênção de receber esses ensinos. Agora Deus não pode forçar ninguém a dizer assim, olha, é isso aqui, faz. Não. O diabo é quem trabalha desse jeito.
Deus só diz assim, esse é o caminho, andai por ele. Ele nunca vai te forçar a fazer nada. Agora esse é o caminho que a palavra está apontando. E que a graça de Cristo te ajude a tomar as decisões certas, por mais dolorosas que elas sejam. Porque nós aprendemos aqui que as momentâneas tribulações que nós sofremos, perdas e sofrimentos, nada se compara com o eterno peso de glória que nos aguarda. Que Deus ajude você a entender isso hoje. Vamos orar? Pai Santo, essa verdade que nós hoje estamos aprendendo na Tua Palavra, queremos abraçá-la em nosso coração, queremos praticá-la em nossa vida. Nós não temos poder para isso, mas nós dependemos unicamente do Senhor. E nós suplicamos a Tua bênção sobre a nossa vida. Que o Senhor nos dê condições, forças e auxílio para andarmos segundo a Tua Palavra. E nós choramos em nome de Cristo. Amém. Terminamos hoje o programa com o texto de Apocalipse 14 e 12. O diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos. Na semana que vem, você vai entender um pouquinho mais sobre quem é esse povo que o diabo tanto odeia. Eu espero você no Bíblia Fácil da próxima semana.